Saudamos todos os irmãos em Cristo e todos aqueles que estão ligados à rede mundial de computadores para a mensagem da palavra de Deus do que diz respeito ao arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja é um maravilhoso encontro nos ares, quando o Senhor Jesus Cristo retornar do céu e retirar a sua igreja militante que está neste mundo. Na véspera de sua morte, ele declarou isso bem claro, lá no Evangelho segundo João, capítulo 14, versículo 1 até ao versículo 3, quando no fim ele diz que na casa do Pai há muitas moradas, e depois que ele fosse preparar-se lugar, retornaria outra vez e nos levaria para si mesmo, para que onde ele estivesse, possamos estar juntamente com ele. Então, o arrebatamento da igreja é um dos assuntos mais importantes e é a divina esperança de todos aqueles que aceitam Cristo como Salvador, de Pentecostes até o dia do arrebatamento glorioso da igreja. Ele deixou claro essas palavras, e os anjos que vieram quando o Senhor Jesus Cristo subiu aos céus, segundo o relato de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 e no versículo 11, ele diz: esse Jesus, perguntando, varões Galileu, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que o viste subir, há de voltar, da forma como o vistes ir. Tudo isso foram palavras para confortar o coração dos apóstolos de que o Divino Mestre estava indo à glória depois de cumprir a missão que o Pai determinara, que era de dar a sua vida em prol da humanidade perdida, uma esperança estabelecida desde o Gênesis, capítulo 3 e versículo 15, quando tudo parecia perdido, o Senhor garantiu que da semente da mulher levantaria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. E ao longo de toda a Bíblia, essas promessas foram renovadas através dos profetas de Deus, que o Senhor levantara ao longo de milênios para confortar a esperança, principalmente da nação de Israel, e dando vislumbres sobre o mundo gentílico, porque na chamada de Abraão, o Senhor, entre as muitas promessas que o Senhor fizera a Abraão, ele dissera: em ti serão, e em tua semente, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Não seria somente Abraão, mas todas as famílias da terra seriam benditos no crente Abraão, desde que aceitaste essa promessa. O apóstolo Paulo também dirigiu palavras às igrejas que ele fundara no nome do Senhor Jesus Cristo, inclusive na igreja de Tessalônica, glória a Deus, quando ele disse lá no capítulo 4 e o versículo 13,
de 1 aos Tessalonicenses. Ele deu uma palavra que eu gostaria de ler esta palavra na íntegra aqui para os irmãos, quando ele diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens e a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. O apóstolo chegou a aconselhar os irmãos a dizer: olhe, conforte uns aos outros com essas palavras. Mostre a eles que o Senhor Jesus está voltando para levar o seu povo, a sua igreja, para a eternidade. Glória a Deus. Mas este arrebatamento da igreja, existe opiniões diversas com relação a esse arrebatamento da igreja. Porém, o arrebatamento que nós cremos, porque é a forma como a Bíblia nos mostra, é o arrebatamento pré-tribulacionista. Ou seja, Jesus garantiu que a igreja não ia experimentar a grande tribulação. Isto ele fala em Apocalipse, no capítulo 3 e no versículo 10. Isto ele fala em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 10, ou melhor, 9 e 10, também ele fala desta forma. Ele garante também, ainda em Tessalonicenses, no capítulo 1, versículo 10, quando ele diz: esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. É o apóstolo Paulo, na sua convicção absoluta, porque apesar de Paulo ter sido um homem perseguidor da igreja do Senhor, mas quando ele deu um passo que parecia ser longo demais, o Senhor se encontrou com ele no caminho de Damasco, e ali ele se converteu ao Senhor. E ele diz no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, e no versículo 8, que o Senhor apareceu a ele como a um abortivo, quando ali ele fala das várias aparições do Cristo ressurreto, e diz: primeiro e por último apareceu também a mim como a um abortivo. E esta vinda do Senhor, este arrebatamento da igreja, que é uma forma como ela espera o Senhor voltar, e porque está escrito também em Hebreus capítulo 9, versículo 28, que o Senhor aparecerá uma segunda vez aos que espera para a salvação. A maioria dos evangélicos concorda quanto à natureza da vinda de Cristo,
embora existam diferenças substanciais quanto ao tempo, há certa semelhança entre as passagens do arrebatamento e as do glorioso retorno, ou seja, a igreja será arrebatada antes da tribulação. A tribulação é aquela semana, 70ª semana de Daniel, que quando ela foi dividida em 3 partes, 7 semanas e 62 semanas, prefazendo um total de 69 semanas, e as ruas e as tranqueiras, dizia o profeta, se reedificarão em tempos angustiosos. Porém, a última semana é como se ficasse um intervalo no tempo. É verdade que alguns teólogos que não são dispensacionalistas, não são pré-milenistas, nem pré-tribulacionistas, discordam, mas não conseguem explicar de forma bem didática e convincente este maravilhoso evento, quando Cristo leva a igreja, ele virá dos céus. No arrebatamento da igreja será um movimento dos céus para a terra, ou melhor, da terra para os céus, e no dia glorioso será o movimento dos céus para a terra, porque lá em 19 de Apocalipse, o Senhor está descendo para a terra com milhares de seus anjos e de seus santos arrebatados no momento do arrebatamento da igreja, onde aqueles que morreram, pode ter sido marinheiros que nas guerras desceram para as fossas profundas dos mares e lá ficaram. Outros foram devorados pelo fogo. Os cristãos dos primeiros séculos, muitos foram devorados pelas feras. Glória a Deus. Porém, todos aqueles que permaneceram fiéis, seus espíritos voltaram a Deus e estão no paraíso, mas o Senhor trará consigo. Paulo diz aos Tessalonicenses que Deus tornará, Jesus tornará a trazer consigo. E a buzina, a trombeta que toca, chamada de última, confundida por alguns com a trombeta, com a 7ª trombeta. A 7ª trombeta era uma trombeta de juízo, que uma série de acontecimentos terríveis da tribulação, mas é uma trombeta específica, um toque de recolher, como as sentinelas e todos aqueles que conhecem, que são militares, sabem e aprendem os tipos de toque, inclusive uma alvorada ou um toque de reunir. Glória a Deus. Então será um toque onde os mortos em Cristo ouvirão naquele momento e se levantarão. Não importa, o corpo se acabou, foi devorado, queimado, mas as moléculas continuaram em alguma parte desta terra. Não importa alguém que foi queimado e suas cinzas jogadas no ar, sobre o mar, mas onde estiver espalhadas as moléculas daquele corpo, o Senhor juntará, se era de um crente em Cristo, firme e que aguarda a volta triunfante de Jesus. Quando ele vier nas nuvens dos céus, as pessoas que já dormiram ouvirão o toque do clarim, e nós que estivermos vivos por ocasião daquele glorioso momento, seremos transformados, e os 2 cortejos formando um único, dos que dormiram desde o início da igreja até o arrebatamento, e os que estiverem vivos na ocasião, toda uma geração de salvos que estarão vivos serão transformados. E o apóstolo diz em 1 Coríntios 15
capítulo 15, versículo 50 ao versículo 58. Inclusive ele diz ali que será em um momento. Ele diz: eu vos digo o mistério, nem todos dormiremos, todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão de forma incorruptível, e nós que estamos vivos seremos transformados. Naquele momento a morte terá uma grande derrota, porque quando o homem caiu e morreu no sentido espiritual, e anos depois morreu no sentido físico, quando a morte passou a todos os homens, e diz Paulo aos Romanos: por isto que todos pecaram, mas há um brado que diz: onde está a morte, a tua vitória? Porque a morte será derrotada. Ao longo de milênios, aliás, começando com o justo Enoque, um dos 10 patriarcas antediluvianos, um dos 7º pregoeiros, que anunciou inclusive este momento glorioso e a vinda do Senhor para julgar um mundo corrupto, que teve um cumprimento parcial no dilúvio, mas a profecia continuou, segundo Judas, apontando para o futuro bem distante. Glória a Deus. E depois vem o encontro, Deus o levou para que ele não experimentasse a morte. Depois vamos encontrar o Elias, que foi arrebatado. O arrebatamento de Elias não representa o arrebatamento da igreja, mas representa sim aqueles que estarão vivos no arrebatamento da igreja. A trasladação de Enoque antes do dilúvio, em tipologia bíblica, fala do arrebatamento da igreja, da translação da igreja antes da grande tribulação, indo para os céus em segurança. Glória ao nome do Senhor para todo sempre. Então, meu irmão em Cristo e meu amigo, talvez você que ainda não tem Cristo como seu Salvador, você não tem certeza absoluta de salvação, não tem certeza se Jesus vier hoje, você sobe junto com os salvos para a glória, porque uma das coisas que o Senhor mais quer é que do Pai lhe dirá assim: meu filho, vai buscar a tua igreja militante, e aqueles que já dormiram, a triunfante, que já partiram e aguardam, ansiosos por este momento, porque o mundo está ficando difícil para os homens e mulheres de Deus. As condições vêm cada vez mais ficando parecida com os dias de Sodoma e de Gomorra, onde a iniquidade era de forma tal que os homens chegavam até a procurar outros homens para terem relações como se fosse mulher, e era ignorado aqueles que não aceitavam esse tipo de coisa, como nos dias de Noé, que a iniquidade daquele tempo dos antediluvianos, que viraram as costas para Deus e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Mas há milhões de pessoas, e eu quero dizer que passa muito da casa de 1 bilhão neste mundo, que são fiéis, uma igreja fiel, uma igreja verdadeira, uma igreja pura, uma igreja daqueles que nasceram de novo. Mas escutem isto: cristãos nominais, cristãos idólatras, cristãos que se prostram diante de uma imagem de escultura, que colocam o ídolo no lugar de Cristo, são cristãos nominais, que vão ficar nesta terra, porque depois do arrebatamento da igreja, o Senhor
permitirá, porque o anticristo vai aparecer e os que ficarem com as religiões como hinduísmo, brahmanismo, islamismo e outros ismos que não professam a fé no Cristo verdadeiro e que esperam um líder de nível mundial. Essas pessoas formarão uma falsa igreja que em Apocalipse 16, 17 é chamada de a mulher montada na besta, e a grande prostituta é a Babilônia religiosa, que será destruída pelo próprio anticristo, que em 13 de Apocalipse e 2 de 2 Tessalonicenses, ele apresenta-se, como se fosse um Deus, e requer para si a adoração dele como Deus. E essas pessoas que ficaram, sim, mas a igreja estará com Cristo, e depois da tribulação ela descerá com Cristo para o seu implantar na terra, destruir o exército do anticristo e implantar na terra o reino milenial, julgar as nações, restaurar Israel, e os santos estarão com ele também, reinarão com ele sobre a terra durante 1000 anos. A vida será restaurada como era antes dos antediluvianos, mas a igreja será a principal, sobretudo, porque ela é a noiva do Cordeiro. Assim que Deus possa abençoar e ajudar que essa mensagem possa tocar corações e as pessoas entendam e se decidam ao Senhor, no nome de Jesus.